humanos e a teoria do conhecimento. Se a verdade depende da revelação e da vontade divina, e se nosso intelecto for pervertido pela nossa vontade pecadora, como podemos conhecer a verdade? Se a verdade depender da fé e da fraqueza de nossa vontade, como nossa razão poderá conhecê-la? Então, a primeira tarefa dos filósofos modernos foi separar a fé da razão, considerando cada uma delas destinada a conhecimentos diferentes e sem qualquer relação entre si. A segunda tarefa foi explicar como a alma, consciência, embora diferente dos corpos, pode conhecê-los. Consideraram que a alma pode conhecer os corpos porque os representa intelectualmente e por meio das ideias são mais imateriais com a própria alma. A terceira tarefa foi explicar como a razão e o pensamento podem tornar-se mais fortes que a vontade de controlá-la para que evite o erro. O problema do conhecimento torna-se, portanto, crucial e a filosofia precisa, pelo exame de capacidade humana de conhecer, pelo entendimento do sujeito do conhecimento. A teoria do conhecimento volta-se para a relação entre o pensamento e as coisas, consciência interior e a realidade exterior. O entendimento é a realidade, em suma, e o sujeito, objeto do conhecimento. Os dois filósofos que iniciaram a capacidade humana para o erro e a verdade são o inglês Francis Bacon e o francês René Descartes. A partir do século XVII, portanto, a teoria do conhecimento torna-se uma disciplina central da filosofia. O filósofo que propõe a primeira vez a teoria do conhecimento propriamente dita é o inglês John Locke. Olá, irei falar um pouco sobre o seguinte tema: o conhecimento e os primeiros filósofos. Acredita-se que os primeiros filósofos tenham surgido no século XVI e XVII a.C., não necessariamente na Grécia continental, mas nas colunas da Jônia e Magna Grécia. A figura da filosofia foi centralizada em Sócrates, que foi considerado o patrono da filosofia e foi muito importante. Então, os primeiros filósofos foram considerados pré-socráticos. Agora eu vou falar um pouco sobre o conhecimento. Segundo o dicionário de filosofia, tem a seguinte definição: conhecimento. O ser humano tem necessidade de conhecer. Há uma exigência física de conhecimento, derivada do fato de viver. É preciso conhecer para a realidade, para orientar, decidir e agir. É a questão dos primeiros filósofos gregos. Eles tentavam entender o mundo com o uso da razão, sem recorrer a métodos tipo religião ou tradição. E também eles eram professores que ensinavam seus discípulos a usar o uso da razão para pensar sobre si mesmo. E sobre esse seguinte tema, se quiser, dá para aprofundar muito mais sobre ele, mas por enquanto é só isso, que é um breve resumo. Obrigado. Bom, o meu tema é sobre três pré-socráticos: Heráclito, Parmênides e Demócrito. Bom, Heráclito acreditava que tudo na natureza estava em constante mudança. Tudo é e deve ser. Isso fica mais explícito quando afirmava: o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, pois quando ele volta, a água já não são mais as mesmas. Assim como o homem, que sempre está em constante mudança. Já Parmênides acreditava que tudo o que existe sempre existiu. Nada pode surgir do nada, e nada do que existe pode se transformar em nada. Ou seja, ele afirmava que nada pode se transformar em algo diferente do que já é. Demócrito resumiu que todas as coisas eram constituídas por uma infinidade de pedrinhas, minúsculas e invisíveis. Podemos dizer átomos, cada uma delas se tornando eterna e imutável. Bom, Heráclito achava que é impossível conhecer a realidade completa, porque é diferente do que a gente percebe, e o que temos é a capacidade de entender. Parmênides acha que era impossível conhecer aquilo que não muda.
O mundo está em constante mudança, então o conhecimento não é real. Demócrito criou a teoria do atomismo, que é um conhecimento feito de átomos porque não pode ser dividido.